Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho aqui para vocês a respeito de um assunto delicado e até complexo, que tem até alguma controvérsia. É principalmente a questão do dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas, não no sentido convencional dessa fala, né? Que fala que às vezes a justiça não é praticada do mesmo jeito para casos similares, né? Casos semelhantes. Não é só isso, não. Também são os dois pesos, duas medidas na hora da escolha do seu caminho, da sua direção. Principalmente quando você ganha a famosa liberdade. Quando você tem uma liberdade maior, uma liberdade inclusive criativa, você pode percorrer um caminho maravilhoso e se dar super bem e realizar trabalhos sensacionais. Mas você também, com essa liberdade total, você às vezes também pode escolher o caminho errado e começar a fazer coisas que não vão levar onde você quer chegar, não vão te levar a um sucesso ou ter um retorno adequado, essa coisa toda. E isso acontece com muita frequência com os autores de quadrinhos, tá? Os artistas, um pouco menos, porque os artistas, eles são, de certa forma, direcionados em função das escolhas dos autores, dos editores, né? E conseguir um material que é adequado para o estilo da arte dele, aí é um pouquinho diferente. Mas os autores não, porque os autores, de certa forma, são o pontapé inicial, são o ponto de partida para qualquer obra, seja do cinema, seja de série, seja de filme, seja de cinema e filme, né? De quadrinhos, ou de mangá, ou de anime, ou o que for. O autor é a mola mestra, é a mola propulsora, é o cara que tem a ideia inicial para a coisa normalmente, né? Às vezes também é uma sugestão de um editor que leva para um autor e o editor sugere a ideia e o autor desenvolve a história. Isso também acontece. Mas seja qual for o caso, seja um editor ou seja um autor, mais o autor, você pode percorrer um caminho que vai te projetar muito bem, você vai realizar grandes histórias, tal, e a coisa fluir muito bem. Do que eu estou falando no final das contas aqui? Eu estou comparando, o que eu estou pretendendo comparar aqui, são dois autores que eu gosto muito, porque a obra pregressa deles, o que eles já fizeram, é extremamente legal, é muito bom. É o caso, eu estou falando aqui, nessa longa preleção aqui, do Geoff Johns, que fez um trabalho espetacular na DC Comics, na primeira década dos anos 2000, tá? E na mesma época, o outro que eu quero falar aqui, que é o Brian Michael Bendis, que fez também uma carreira espetacular, sensacional na Marvel Comics, no mesmo período, mais ou menos, a primeira década dos anos 2000. Dá até para traçar um paralelo entre os dois, porque os dois fizeram dois trabalhos assim sensacionais e atingiram trabalhos já de editores, diretores, foram bem longe por causa da competência, do talento, do mérito, que é o mais importante de tudo, né? Muito bem. E aí, só que os dois, quase que simultaneamente, passaram pelo mesmo processo digamos assim, de autorreflexão, né? De autoanálise. E disseram assim, olha, do jeito que eu estou, a minha arte, as minhas ideias estão sendo levemente censuradas. Porque, ou levemente ou pesadamente, né? Porque as linhas editoriais da DC e da Marvel são muito pesadas, funcionam como verdadeiras algemas, ou um engessamento, ou alguma coisa assim desse estilo. E impõe muitas regras, obrigações e exclusões e exigências para os autores. Os dois praticamente atingiram um ponto de saturação dessa situação, mais ou menos também simultaneamente, quase no final da segunda década, né? Quer dizer, fizeram uma década incrível, cada um na sua editora. Na segunda década dos anos 2000, começaram ao processo de saturação.
de esgotamento, que vem desse problema todo editorial, dessas limitações editoriais, mas também de um esgotamento natural de criatividade, de trabalhar com os mesmos personagens, com os mesmos grupos durante muito tempo. Isso é também um processo natural, por isso que a renovação é necessária, é ideal, tal. E os dois tiveram a capacidade de dizer assim, não dá mais. Eu estou esgotado aqui. Por mais que eu esteja numa situação muito confortável, muito cômoda, ganhando muita grana, essa coisa toda, eu quero alçar novos voos, eu quero correr novos riscos, criar novas coisas, novos personagens, novas histórias e, principalmente, me livrando um pouco dessa algema que eu estou preso, desse engessamento que eu estou submetido. Muito bem. E aí os dois pularam fora. Pularam fora, assim, educadamente, gentilmente, numa boa. Um saiu da DC, o Geoff Johns, e foi para a Image Comics, já com um projeto enorme, que eu já falei em diversos vídeos, que é o projeto Ghost Machine, que o Geoff Johns levou para a Image Comics e levou para lá 4, 5 títulos assim, no estalar de dedo, no mexer de nariz, num piscar de olhos, ele levou para a Image Comics e está executando um trabalho lá absolutamente sensacional. Eu tenho elogiado demais que o melhor de quadrinhos de super-heróis atualmente está debaixo da Image Comics, no selo Ghost Machine, basicamente do Geoff Johns, tá? Logicamente tem os artistas também que são maravilhosos, são sensacionais. Por outro lado, o Brian Michael Bendis percorreu basicamente o mesmo caminho. Tem obras espetaculares na Marvel Comics, talvez até melhores, vou me atrever a dizer aqui, melhores do que a do Geoff Johns, né? Trabalhos como Jessica Jones no Alias, no Demolidor, nos Vingadores, tal. Ele fez um trabalho absolutamente excepcional que dá vontade de você reler várias e várias vezes, né? Muito bem. Só que aí ele foi e fez mais ou menos o mesmo processo, saiu numa boa da Marvel, tal, não sei o que, não sei nem se saiu totalmente, mas resolveu se aventurar com a Dark Horse, E da mesma maneira que eu fiz com o Geoff Johns, eu acabei fazendo com o Brian Michael Bendis, agora, recentemente. Geoff Johns, desde 2024, eu comecei a perseguir o que ele está fazendo no Ghost Machine na Image Comics. E estou completamente apaixonado. Sensacional. Todos os títulos que ele está elaborando, está desenvolvendo lá, com muito mais liberdade de criatividade e com muito mais flexibilidade na hora de apresentar o material. Ele não tem aquela urgência, aquela coisa impositiva da DC Comics de ter que ter um título por mês, né? O que não dá muito espaço para você desenvolver uma boa ideia, criar uma boa narrativa, não dá espaço para o artista desenvolver um trabalho mais complexo, mais detalhado, né? A maior parte dos artistas que eu gosto muito, eles não conseguem simplesmente entregar um trabalho em 30 dias, são coisas muito complexas, muito detalhadas, muito expressivas, né? São praticamente detalhistas, né? O caso do Gary Frank, do Brian Hitch, do Jason Fabok, do brasileiro Ivan Reis, não dá. E na Image Comics você não tem essa exigência de ter que entregar um trabalho pronto, fechado, concluído em 30 dias. Isso aí tem um prazo muito mais dilatado, que a Image Comics divide com os autores. Ó, se isso aí afetar o público, as vendas, o problema é de vocês. Tá? É nosso, mas é de vocês também. Na DC Comics, não. Na DC Comics, o problema é exclusivamente da DC. Por isso que a DC funciona com aquele chicote que obriga que todos os autores e artistas entreguem trabalhos em 30 dias no máximo. É uma coisa, uma exigência completamente absurda. Muito bem. O Brian Michael Bendis fez mais ou menos o movimento e foi para Dark Horse e compôs esse trabalhinho aqui que eu acabei de adquirir, que é o Masterpiece. Primeiro, já se percebe que ele foi para a Dark Horse apenas com um título na mente dele, diferente do Geoff Johns. É lógico que eu não estou querendo comparar, porque o que o Geoff Johns fez na Image Comics, no selo Ghost Machine, é uma coisa completamente surreal,
né? Você já levar para a editora 4 títulos ou 5 títulos praticamente prontos, já com a boa parte da história desenvolvida. E ele continua fazendo isso lá, já 2024, 2025, 2 anos já. É um trabalho extenso, né? Em títulos, por exemplo, como esse aqui, ó, o Geiger. O Geiger foi o primeiríssimo título, esse aqui é o primeiro compacto dele, do primeiro arco de história do Geiger. Logo depois ele lançou o Red Coat, ele lançou o Junkyard Joe, quase que simultâneo. Depois ele lançou o Hulk Êxodos, depois ele acabou, um do último foi o Hyde Street, com o Ivan Reis. Então é uma coisa que eu não estou querendo comparar ninguém com isso não, porque isso aí para mim me parece quase que, sei lá, sobre-humano, sei lá, sobrenatural, incrível. Eu acho mais lógico isso aqui. Você pega, sai de uma editora e leva um título para uma nova editora para poder desenvolver uma coisa totalmente autoral, totalmente sua. Legal. E com muito mais liberdade. Né? Ele não tem aquelas imposições todas da Marvel Comics, de prazos, de exigências, de obrigações, de regras que essas editoras grandes impõem, o famoso eixo DC e Marvel. Mas aí vem a diferença que são as escolhas, são os 2 pesos e 2 medidas individualmente. Eu não estou comparando, né, essa obra com a do Geoff Johns. Não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que as escolhas com a liberdade total são complexas. E o que ele faz aqui no Masterpiece, que eu adquiri esse volume agora, que é o volume de 1 a 6, de um material publicado em 2023. Ou seja, o mesmo ano em que o Geoff Johns fez isso aqui, o Geiger. Então saía pela Image Comics o Geiger, ao mesmo tempo que saía Masterpiece pela Dark Horse, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Mitos. Isso aqui é da editora Mitos, tá? Não é Panini, não. Apesar que tem o mesmo formatinho, mesmo esquema, editorialmente é uma semelhança total. Papel couché, capa cartão, essa coisa toda. O papel couché deles me parece tem uma gramatura um pouquinho mais grosso. Mas isso não faz diferença. O questão são as escolhas, são as opções. E aqui as escolhas do Brian Michael Bendis não foram felizes. Não foram felizes. Ele, apesar de criar um novo universo, novos personagens, ele acabou caindo na mesma armadilha que as editoras DC Comics e Marvel estão enlameadas, estão enterradas, que é atender a uma determinada agenda ideológica. E aqui você vai ver um festival de clichê dessa agenda, dessa coisa ideológica, né? Os jovens que são melhores do que os mais velhos, os jovens que são a rebeldia, a oposição, a capacidade de superação, que são extremamente inteligentes, que são capazes de fazer qualquer coisa, que são praticamente infalíveis, não têm defeitos, e além de ser extremamente críticos, muitas vezes grosseiros, muitas vezes até desnecessários em vários comentários, enquanto que uma equipe aqui de heróis, digamos assim, de personagens assim do passado, que tem que conviver com essa juventude extremamente hostil, extremamente rebelde, extremamente decidida a se contrapor a tudo que havia antes deles, né? E é exatamente por aí que essa história se desenvolve. E, mais uma vez, aquela velha guerra, né, entre pobres e ricos. Como os pobres são maravilhosos, são incríveis, são sensacionais, têm uma personalidade incrível, e os ricos todos não prestam, não valem nada. Tem uma frase, inclusive, aqui que eu achei super impactante, que é: os ricos só ficam ricos por isso. Os ricos não ficam ricos para curtir a vida, para se divertir, para viver bem. Não, eles se tornam ricos para prejudicar, para incomodar, para roubar. É uma coisa assim, sabe? Remonta àquela história velhíssima do Robin Hood, né? Os pobres que fazem justiças sociais, os ricos que não prestam, que cometem todos os crimes que são possíveis e imagináveis. O rico é aquele que bate na velhinha, que maltrata a criança, rouba o pirulito da criança, chuta o cachorro, sabe? Um clichê atrás do outro, uma coisa que chega a ser
cansativa. É lógico que muitas vezes quem vai ter acesso a isso aqui é a geração mais nova, que não tem uma bagagem cultural muito grande, que não leu tanto assim de quadrinhos ou de literatura, ou não viu tantos filmes, ou mesmo tantas séries, que é uma coisa mais nova, e vai de repente se deixar conduzir por isso aqui, acreditando que isso aqui é uma grande novidade, isso é uma coisa muito diferente, sensacional. E eu achei importante trazer esse depoimento aqui para vocês sobre esse Masterpiece, que faltam muitas explicações também, né? A própria construção dos personagens é fraquíssima, não tem muitas explicações de como é que esses jovens adquiriram tanto conhecimento, tanta sabedoria, não tem muita explicação, simplesmente eles estão ali, eles são incríveis, são sensacionais, me lembra sempre aquela última Jedi, né? Do Guerra nas Estrelas, da saga, enorme saga Guerra nas Estrelas, que é uma Jedi espontânea, é uma Jedi que só a genética dela, porque ela é mulher, ela já é absolutamente completa, perfeita, não precisa percorrer a jornada do herói que o Luke Skywalker teve que percorrer, teve que aprender, teve que se superar, teve que enfrentar um monte de desafios até chegar a ponto de ser um Jedi, né? De ser um grande guerreiro Jedi, do lado bom da força. Não, ela já nasceu assim, ela é geração espontânea. É uma coisa impressionante isso aí, esse festival de clichês de uma determinada agenda ideológica que não se cansa de reproduzir, de repetir as mesmas coisas como se fosse um mantra, como se fosse uma doutrinação mesmo. É uma coisa assim que me deixa muito triste de ter que ler isso aqui, tá? A arte aqui é do Alex Malev, que, digamos assim, não é um artista que eu goste muito, ele tem um estilo muito pessoal, um estilo de uma arte meio suja, né? Não é suja no mau sentido, não. É porque é uma arte sem muita definição de traços. É uma arte um pouco mais solta, um pouco mais rabiscada, né? Ela não tem aquele compromisso com a fotografia, com o realismo, não é. Mas o Alex Malev, junto com o Brian Hitch, fez, na minha opinião, eu sempre elogio, a melhor fase do Demolidor da Marvel. Melhor fase do Demolidor da Marvel é a fase do Brian Michael Bendis e do Alex Malev, que, apesar da arte não me agradar, a história supre isso daí, né? A história completa, e como a história é sensacional, você começa até a gostar da arte do Alex Malev. Logicamente, respeitando o gosto de todo mundo, talvez tenha gente que vai dizer, não, mas o Alex Malev é o melhor artista do mundo, tal. Vou respeitar sempre. É direito seu. Mas eu jamais vou comparar a arte do Alex Malev com, por exemplo, a arte do Ivan Reis, ou do Gary Frank, não dá para competir, ou do John Byrne, ou do Jim Lee, que para mim são muito melhores, muito superiores. Mas tudo isso é logicamente uma questão de gosto, de preferências, tá? Mas eu quis dizer para vocês, o que eu quis, em resumo, dizer para vocês, são que o fato de você adquirir em determinado momento da sua vida uma grande liberdade criativa, uma capacidade extraordinária de fazer o que você quiser, não significa, não se traduz automaticamente numa coisa bacana, legal, que vai agradar todo mundo, que vai agradar pelo menos a uma grande maioria. Não tem isso, não tem. E são escolhas, são pesos diferentes e medidas diferentes que cada autor vai ter que fazer na sua vida. Eu acho muito difícil, muito pouco provável, que essa obra aqui tenha prosseguimento, que tenha agradado a muita gente. Já o Geoff Johns na DC Comics, agora na Image Comics, né? Na Image Comics, no selo Ghost Machine, eu não tenho a menor dúvida de que está sendo bem sucedido, não só porque os títulos já vão atingindo aí mais de 20 edições, 30 edições, eu acho que o Geiger já vai para 40 edições, por exemplo, e se você acompanhar os sites americanos de vendas de quadrinhos, você vai ver que as edições do Ghost Machine estão sempre entre as 10 mais vendidas do mercado americano. E torço para que logo, em breve, uma editora brasileira consiga adquirir os direitos, que não devem estar muito baratos. Até por isso a Panini ainda não trouxe o Ghost Machine. Deve estar caro, deve estar muito valorizado. Diferente do Masterpiece aqui do Brian Michael Bendis, meu querido Michael Bendis, e do Alex Malev, que a Mitos conseguiu comprar com facilidade e publicar aqui por um preço bem em conta, um preço bem comercial no Brasil, que o poder aquisitivo é bem menor, né?
Espero que vocês tenham gostado do papo e se você chegou até aqui, você faz aquele triplo C, você curte, você comenta, você compartilha, não deixa de se inscrever no canal e participa das nossas lives lá no TikTok. Até a próxima.